Regiões arborizadas de São Paulo garantem uma temperatura até 10 graus inferior às zonas áridas. São Paulo deu um espirro mais forte, a cidade entra em colapso, né? Essa é uma doença, né, da política brasileira, é a reinvenção da roda a cada nova gestão. Nós temos uma novidade que talvez o Brasil não tenha. Nós temos orçamento climático. São 100 solicitações semanais de remoção de árvore e 2 ou 3 no máximo de plantio de árvore. Tem muita gente reclamando disso, as árvores saudáveis, né, que estão caindo pela cidade, né? O que significa isso, Naline? A poda está sendo feita errada? Olá, começa agora o programa Pode Falar e hoje o tema é a vida, ou melhor, como melhorar a qualidade de vida de quem vive na cidade de São Paulo. Para isso, vamos conversar com quem está à frente desse desafio, o secretário executivo de Mudanças Climáticas, José Renato Naline, que já está aqui com a gente. Olá, secretário, que prazer tê-lo aqui para uma conversa, né, sobre a vida. Prazer é meu, William. Você sabe o quanto eu admiro você, o quanta falta você faz aqui em São Paulo, né? Mas é muito bom a gente poder conversar, ainda que na telinha. Não, ótimo. A recíproca é verdadeira, muito verdadeira, viu? Vamos lá, então, que eu sei que o seu tempo é sempre escasso, é restrito, né? Então, vamos lá. Vivemos uma metrópole, secretário, marcada pelo excesso de concreto, né? Mas também é uma cidade que busca soluções, que já recebeu prêmios internacionais e que tenta se reinventar diante da crise climática. Como é que é isso? Uma cidade, ela tem esses dois polos, né? Recebe prêmio, mas ao mesmo tempo a população sofre muito por causa das mudanças climáticas. William, São Paulo é um laboratório instigante, né? Apaixonante, porque nós temos quase 13 milhões de pessoas morando aqui, fora aquela população oscilante que vem para eventos, permanece alguns dias, algumas semanas. Nós temos 8 milhões de veículos, né, dos automóveis percorrendo a cidade, nós temos 13.300 ônibus, 1.300.000 motos. Então, foi uma cidade que, ao longo dos séculos, ela foi sendo edificada em favor da máquina, em favor desse veículo que é o mais egoísta que nós conhecemos, que é o automóvel, quase sempre uma só pessoa à direção, naqueles grandes congestionamentos. Então, o resultado foi uma cidade impermeabilizada, não é? Hoje, não é muito fácil você devolver à natureza o que dela nós subtraímos, mas nós estamos fazendo isso, né? Muito meticulosamente, de uma forma gradual, mais devagar do que nós gostaríamos, mas nós estamos enfrentando isso. Este ano, William, São Paulo vai plantar mais 120 mil árvores, o que não é pouco. E nós já temos 54% do território verde, não só de jardins, parques, mas até aqueles gramados dos campos de futebol, os jardins que restaram nas residências, a mata do extremo sul, a cantareira. Nós temos 54% da cidade já é verde. Ô, Naline, por que então a cidade ela recebeu prêmios, né, como eu bem ressaltei aqui no início, da ONU, que é uma cidade verde. Por que então ela sofre tanto, hein, com esse impacto de mudanças climáticas? É porque o verde está só numa região específica? É mal distribuído, né? Uhum. Nós sabemos, por exemplo, por pesquisas da USP, principalmente aquelas realizadas pelo professor Paulo Saldiva, que é um apaixonado pela saúde climática. As ondas de calor, elas matam mais do que as ondas de frio. E as regiões arborizadas de São Paulo garantem uma temperatura até 10 graus inferior às zonas áridas. Agora, o problema dessas regiões áridas, né, que são periféricas, é que a população resiste às árvores. As pessoas não querem árvores em frente à sua casa, porque a árvore quebra a calçada, a árvore deixa cair folha e a pessoa tem que varrer. A árvore é esconderijo de bandido.
e outros conceitos. Veja que coisa terrível. Enquanto que o plantio de árvores é a melhor tecnologia de que nós dispomos, né? O professor Zé Goldenberg fala, enquanto a Noruega está ali tentando enterrar o seu CO2 no seio da Terra, quilômetros abaixo, sem saber exatamente se isso vai funcionar, um processo dispendioso, nós temos uma biodiversidade imensa, mais de 8.500 espécies de árvores nativas da nossa região, que era só Mata Atlântica, hoje está entrando cerrado também por causa das mudanças climáticas. Nós poderíamos fazer com que a cidade fosse muito mais verde. E estamos tentando fazer isso. Agora, por que São Paulo sofre? Porque ela foi fruto de uma insensata ocupação, né? Quando os jesuítas chegaram aqui, há 4 séculos, na verdade, há 471 anos atrás, eles viram um verdadeiro paraíso. Grandes rios, milhares de córregos, uma vegetação exuberante. É só lembrar que o Tietê, ele era sinuoso, tinha suas várzeas. Nós quisemos imitar Deus e retificar o Tietê, que hoje não é mais um rio, é um condutor de imundícies, né? E aí, quando há enchente, é porque ele está tomando as suas várzeas, que nós tiramos dele. Ele está retomando, né? É dele aquilo. Eu sei que quando eu trabalhava em São Paulo, a gente sempre brincava, São Paulo deu um espirro mais forte, a cidade entra em colapso, né? O poder público, você acha que tem essa elasticidade para implementar soluções abrangentes? Porque você começa um trabalho numa secretaria ou num período determinado de um prefeito, e o prefeito seguinte muitas vezes não segue aquele trabalho, né? Não dá sequência no trabalho. Então o trabalho todo é perdido, né? Como é que vocês estão fazendo para que isso vire uma consciência pública? Essa é uma doença, né, da política brasileira, da política tupiniquim, é a reinvenção da roda a cada nova gestão. Nós estamos num momento de sorte, porque o prefeito Ricardo Nunes, ele era vice do prefeito Bruno Covas. E desde que ele assumiu o governo com a morte precoce, prematura do Bruno Covas, ele criou a Secretaria das Mudanças Climáticas, alguma coisa que foi assim novidade, ninguém entendeu direito. Ele elaborou o plano de ação climática. São Paulo tem um plano de ação climática que hoje, no 4º ano, está sendo revisto, está sendo aperfeiçoado, e a boa notícia é que 86% dos seus eixos estratégicos estão em funcionamento. A implementação do plano, que é uma coisa extremamente ambiciosa, porque tem metas a curtíssimo, médio e longo prazo, 57% dessas metas estão em ascensão, estão evoluindo. Por que eu estou batendo nessa tecla aqui das ações paliativas? A sua secretaria, e aí você me corrige se eu estiver enganado, ela não tem orçamento próprio, não é isso? Ela não limita a execução de projetos urgentes? Ela tem orçamento próprio? Não. É uma secretaria de articulação, William. Uma secretaria que tem por objeto motivar as demais secretarias, todos os organismos municipais, para que a administração esteja coesa, pensando que mudança climática é alguma coisa que afeta a todos, interessa a todos. E também conversar com a academia, conversar com o empresariado, conversar com a igreja, com sindicatos, com clubes, com o terceiro setor inteiro e com integrantes da sociedade civil. Porque São Paulo é uma cidade tão instigante, William, que tem gente sozinha, autônoma, discreta e anônima, fazendo coisas boas para o ambiente. Sim. Você acredita nisso? E mudanças climáticas, elas se conectam com trânsito, habitação, saneamento, saúde, né? O curioso é que o pessoal das outras secretarias eles devem estar se escondendo de você. Ixi, lá vem o Naline, que eu te conheço, você é um batalhador, né? Deve estar batendo em muitas portas. William, é que o prefeito ele é um convertido, né? Se a gente tivesse que trabalhar com alguém que não levasse isso a sério, mas ele é muito ligado ao extremo sul, que é aquela região de Parelheiros, Engenheiro Marcilac, Grajaú, Capela de Socorro, uma região enorme,
que tem milhões de habitantes, e é uma região muito sacrificada, né? Porque vai perdendo os seus remanescentes de Mata Atlântica, ocupa irregularmente as margens da represa, contamina a água da represa do Guarapiranga, que é a única que nós temos para beber, né? O sistema Cantareira vem água de Minas. A única represa abastecida com nascentes locais é a Guarapiranga. Então, ele é muito consciente. Então, ele chama. Hoje, por exemplo, William, nós temos uma novidade que talvez o Brasil não tenha. Nós temos orçamento climático. Nós temos orçamento climático. Então, a Secretaria do Planejamento foi detectando todas as verbas desse que é o terceiro maior orçamento da República, né? O primeiro é da União, o segundo é do Estado de São Paulo, o terceiro é nosso. Nós temos um orçamento climático. Isso pode servir de inspiração, de exemplo para todas as outras 5.569 cidades. Eu tenho uma pergunta aqui, da professora Silene Victor, que é jornalista, professora, e é uma especialista, né, nessa questão de meio ambiente. Deixa eu passar essa pergunta para você. Olá, William. Olá, secretário. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha pergunta vai na direção de uma tendência que tem ganhado, né, cada vez mais visibilidade e atenção, que é a urgência do enfrentamento da emergência climática a partir do envolvimento dos diversos setores e segmentos da sociedade, uma vez que as mudanças climáticas têm esse caráter, né, multifacetado, né? Um olhar para a educação, um olhar para os direitos humanos, para a mobilidade urbana, para a habitação. Então, minha pergunta é nesse sentido, né? O que a Secretaria tem feito ou como tem pensado no envolvimento dos diversos setores e principalmente as diversas secretarias para uma abordagem efetiva que consiga contemplar, né, essas diversas dimensões das mudanças climáticas, sempre com atenção ao seu caráter assimétrico, seus impactos desproporcionais sobre populações em situação de maior vulnerabilidade. Então, Naline. Excelente questão da professora Silene, William. Agradeço e a oportunidade também de dizer que nós estamos trabalhando numa sinergia raramente encontrável na administração pública, porque nós temos tido a sorte de ter uma equipe bastante coesa. Os secretários do prefeito Ricardo Nunes são muito antenados com essa pauta das emergências climáticas. Então, por exemplo, ontem eu estive na Secretaria de Assuntos Urbanos, do Marcos Monteiro. Ele entregou mais 4 cadernos de drenagem. A cidade de São Paulo, ela está dividida em 58 polígonos ou áreas sobre as quais nós temos, cada uma delas tem um caderno de drenagem, né? Nós agora temos 33 prontos, os outros em elaboração. Esse caderno de drenagem tem a condição geológica, hidrológica e de vulnerabilidade social daquela área. Ou seja, hoje nós conseguimos trabalhar com prioridades. É evidente que não vamos ter condições de fazer tudo numa gestão, de corrigir erros seculares em 4 anos. Mas nós estamos atacando com muita consciência daquilo que é possível fazer e tentando obter recursos. Este ano de 2025, nós pudemos, na revisão do Plano Clima, que é o Plano de Ação Climática de São Paulo, tivemos oportunidade de mostrar que de 2021 a 2024, quase 10 bilhões foram investidos em alguma coisa que não aparece, mas macrodrenagem, microdrenagem, limpeza de córrego, desentupimento de bueiro, construção de arrimo nas regiões sujeitas a desabamento, a desmoronamento, jardins de chuva, são quase 1.000 jardins de chuva, ou seja, nós estamos devolvendo à natureza aquilo que nós subtraímos dela. Então, tiramos o asfalto,
fazemos o aprofundamento da terra, plantamos ali, né? Estamos fazendo vagas verdes, tirando uma vaga de estacionamento e devolvendo para a natureza, bosques urbanos. O prefeito foi chamado o ano passado, em maio, pelo Papa Francisco, para participar de uma sessão conjunta das duas academias pontifícias. O Vaticano tem duas academias, uma de ciências físicas, outra de ciências sociais. O Papa fez essa reunião com cientistas do mundo inteiro, e não são só católicos, William, são os cientistas, até ateus, céticos, agnósticos e alguns cristãos também, das outras confissões. E chamou 20 prefeitos, entre os quais o prefeito Ricardo Nunes, a prefeita de Paris, o prefeito de Detroit, de Kyoto, etc. Por quê? Porque o prefeito havia declarado de utilidade pública 32 áreas verdes que estavam nas mãos de particulares. É uma área correspondente a 11% do território urbano da capital e maior do que a cidade de Paris, considerado Paris e os seus arredores, seus banlieues, sua periferia. Isso excitou o Papa Francisco, que era um Papa ecológico, né? Tem um texto maravilhoso, a Laudato Si, encíclica verde, e o prefeito foi lá contar isso. Daí resultou que ele foi convidado para conhecer o mundo inteiro, para ver o que cada cidade está fazendo, né? Singapura, com a cidade esponja, né? Bolonha, com seus corredores verdes, etc. Mas já existe coisa para mostrar aqui em São Paulo. E nós estamos aproveitando, William, esse ano de COP, para fazer uma pré-COP o ano inteiro. Nós temos um calendário coordenado pela Seclima. Agora mesmo acabei de entregar prêmios para o Climaton da Anhembi Morumbi. Os alunos fizeram 40 enormes projetos, foram premiados 4, né? Então é a universidade colaborando, oferecendo respostas. Nós temos um clima local da metrópole muito propício a aceitar a participação de todos. Naline, você ressaltou aqui na nossa conversa a importância de se plantar árvores, né? Agora a gente vê também na cidade de São Paulo, e tem muita gente reclamando disso, as árvores saudáveis, né, que estão caindo pela cidade, né? O que significa isso, Naline? A poda está sendo feita errada, ou isso é um sinal claro de desequilíbrio? O poder público está ouvindo esse alerta da natureza? Como é que está sendo feito isso? Então, você sabe, William, que a prefeitura trabalha para a população. Sim. Então, o nosso termômetro em relação a essa questão são 100 solicitações semanais de remoção de árvore e 2 ou 3, no máximo, de plantio de árvore. Remoção de árvores? Remoção. As pessoas querem que corte a árvore de frente da sua casa. Nós temos cerca de 650 mil árvores nos logradouros públicos de São Paulo, né? Outra coisa, assim, só um parêntese, William, que eu não tinha ideia, mas o Instituto de Estudos Avançados da USP avaliou por análise satelital que nós temos em São Paulo 89 milhões de árvores. Você acredita nisso? Incrível. Somando as áreas verdes, é lógico, estamos mal distribuídas. Temos algumas regiões muito áridas, né? Sapopemba, Itaquera, Moca em terceiro lugar, mas são 10 regiões onde faltam muitas árvores. Mas essas 650 mil árvores hoje estão sendo objeto de um inventário feito pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, que vai cuidar de catalogar, fazer um inventário das árvores, verificar a sua situação, sua condição fitossanitária, o risco de queda de galho, o risco de queda da própria árvore, não é? E isso vai permitir que nós tenhamos um diagnóstico da condição fitossanitária de cada árvore, saber se ela tem alguma enfermidade, qual será o prognóstico da duração saudável dela, se ela corre o risco de perder um galho ou de cair com a chuva, né?
porque isso não era feito até então. Uma questão paralela e que torna mais complexa ainda a questão das árvores é a poda feita pela concessionária de energia elétrica, não é? A Enel, ela poda as árvores que atrapalham a fiação, né? E essa poda nem sempre é uma poda técnica, de acordo com a botânica, né, com a agronomia. Então, ela mutila as árvores aquela poda em V, né, corta copa. Só para o fio passar no meio, né? E Por que isso, a secretaria não tem como ensinar essas pessoas a como podar uma árvore? sim, Tem um trabalho nesse sentido? hoje nós estamos assim em diálogo com a Enel. A Enel, ela teve uma porção de problemas aqui com a administração, porque o prefeito tem aquele projeto de desfossilização, né? E esse projeto de desfossilização, ele passou por algumas fases. O prefeito conseguiu 6 bilhões de orçamento, de verba, para comprar os ônibus elétricos. Conseguiu que as empresas fabricassem os ônibus e foi esbarrar na incapacidade da concessionária de fazer a infraestrutura para recarregamento das baterias dos ônibus. Isso emperrou o projeto, né? E então há um diálogo difícil entre a prefeitura e a Enel, mas eu, com a questão climática, eu vou procurar a Enel, vou conversar com eles. Há também algumas práticas muito rançosas ainda na administração pública. Por exemplo, a Enel tem um conjunto de engenheiros agrônomos muito grande, né? Um quadro bem extenso. A prefeitura tem menos engenheiros agrônomos na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E cada poda que a Enel fez tem que ser submetida à homologação do engenheiro agrônomo da prefeitura. Isso faz com que haja uma demora nas podas. Nós estamos resolvendo isso. O vice-prefeito é muito ativo nisso, faz reuniões. Nós estamos tentando acelerar tudo isso. E estamos conseguindo, William, que muitas pessoas se comovam, se conscientizem de que a árvore é uma coisa boa, é a maior amiga da vida. E então o plantio está acontecendo. Nós vamos chegar a 120 mil árvores até novembro de 2025. Uhum. Você citou aí o Instituto de Estudos Avançados da USP, né? Essa pesquisa do levantamento das árvores. Tem também um estudo do Instituto da USP lá, do Instituto de Estudos Avançados, que mostra que políticas públicas brasileiras de clima e saúde elas estão desconectadas, Naline, o que sobrecarrega aí o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Como é que a capital paulista pretende mudar esse quadro? Bem, nós tivemos essa semana uma reunião de secretariado em que o secretário da Fazenda mostrou que o investimento que São Paulo está fazendo em termos de saúde é extraordinário, até coloca em risco a situação fiscal do município, né? Mas nós temos UBSs espalhadas por toda a cidade de São Paulo, muitos hospitais sendo inaugurados, sendo reequipados, né? E estamos em permanente contato com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e os pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados da USP, que estão nos oferecendo políticas de prevenção que são aquelas mais eficientes, né? Que não precisamos depois cuidar de remediar uma situação já periclitante. Então, há muitas práticas de conscientização da população. Por exemplo, existe uma visita de funcionários da Secretaria Municipal da Saúde a cada lar situado em região periférica, ameaçada de ser a vítima preferencial de uma calamidade climática, ou enchente, ou chuva, né? E essa visita, em termos de esclarecimento, de verificação se as pessoas estão vacinadas,
transmitindo informações de como devem se portar, né? Hoje, uma coisa que não sei se você já tomou conhecimento, nós temos uma central de gerenciamento de emergências que emite alertas pelos celulares. Mesmo o celular estando desligado, você ouve um sinal auditivo ali, um sinal, um ruído que nos lembra que vai haver uma grande chuva, vai haver uma rajada de vento, vai haver alguma coisa anormal nas próximas horas. Isso tem funcionado e as universidades têm elaborado aplicativos que permitem que haja uma preocupação quase que massiva da sociedade paulistana em relação a isso. As pessoas estão muito assustadas diante do que aconteceu no Rio Grande do Sul, em São Sebastião, né? E que tem acontecido até no interior de São Paulo com fenômenos que nunca haviam ocorrido, né? Então, isso trouxe como alento a curiosidade. Será que vai acontecer alguma coisa? Hoje a gente fala, vai acontecer. Nós só não sabemos quando. Isso é muito importante. Você sabe que eu estou falando aqui da Flórida, né, nos Estados Unidos, e aqui isso é muito presente porque nós temos furacões aqui, né? Existe esse tipo de alerta para a previsão do tempo aqui nos Estados Unidos, para exatamente prever, não ter desastres, não ocorrerem muitas mortes, né, por conta da própria força da natureza, né? Naline, tem uma questão aqui que ocorre aqui também na Flórida, que é lindo ver, que é muito bonito ver, que todas as construções que são feitas aqui, a primeira coisa que isso é obrigatoriedade, isso é obrigado, é uma imposição do município, do estado, para as construtoras, a primeira coisa que elas fazem no canteiro de obras é plantar árvores. É arborizar o canteiro de obras. É incrível o canteiro de obras aqui nos Estados Unidos. E isso é o poder público e sociedade trabalhando juntos, hein? Sim. Você sabe que é um grande dilema aqui em São Paulo, né? A Câmara Municipal, ela tem sido assim criticada por atender aos interesses do poderoso lobby da construção civil. Você sabe que nós temos o Secov, né? Que é uma entidade tão poderosa que a posse do presidente do Secov comparece presidente da República, governadores, senadores, todo Sim. o poder político, é uma força imensa. E eu tenho muita ligação com eles por causa da minha origem, minha história na justiça. O Secov me chamava muito para conversar a respeito de interesses da sua atividade, ou seja, regularização fundiária, incorporação imobiliária. Quando eu assumi a secretaria, eu fui procurá-los, pedindo que eles se compenetrassem de que a construção civil é uma indústria muito poluente, ela trabalha com insumos que, para sua fabricação, já emitem muitos gases venenosos causadores do efeito estufa. E há um outro detalhe, que não é detalhe, é uma coisa muito importante. A construção civil desperdiça 35% dos materiais durante a construção. E esses resíduos da construção civil são lançados nas represas, nos córregos, nos terrenos que deveriam ser parques, né? É uma calamidade. Então, nós temos tentado procurar essa conscientização das grandes incorporadoras, das grandes construtoras. Porque a impressão que nós temos como cidadão é o de que São Paulo usa o último centímetro quadrado de superfície para ser de concreto, para ser de cimento, para ser de granito e não ter um espaço para uma árvore, para um jardim, né? Essa é a impressão que a gente tem. Aparentemente, eles estão se convencendo de que tem a responsabilidade social e que tem de devolver à cidade aquilo que eles tomaram dela na volúpia de ganhar muito dinheiro com o adensamento populacional, né? Secretário, obrigado por essa entrevista, por essa conversa. Sucesso no seu trabalho aí à frente dessa Secretaria de Mudanças Climáticas. E fica aqui o registro do meu imenso
respeito e admiração por tudo que você faz, sempre de forma brilhante, né? Seja como desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente da Academia Paulista de Letras, secretário estadual de Educação. Sua trajetória inspira, viu? Tenho muito orgulho de ser seu amigo. Parabéns. Eu só quero a sua estima, viu? Sua afeição, viu? Eu respeito, nem precisa. Eu estou fazendo a minha obrigação, singelamente, né? Perturbando os meus colegas e perturbando todo mundo. Hoje numa reunião ali que se chama Horizons 2025, eu falaria Horizontes, né? Mas o pessoal fala Horizons 2025, o diretor da Secov falou assim, doutor Nalini, esse contundente secretário, né? Porque eu vivo pegando... Batendo a porta, né? De outros setores. Então, agora eu sou o contundente. Aí eu achei que é elogio, né, Will? Mas muito obrigado. Foi bom conversar com você e muita saudade, viu? Vê se volta mais para cá, tá bom? Fica com Deus. Bom trabalho. Bem, você também. Pode falar. Pode falar.